Este é Sam, e ele tem um grande problema. Veja, o Sam é o chefão da OpenAI, a maior empresa de IA da selva. Porém, a situação da empresa dele não vai bem, e apesar dos esforços, um documento financeiro vazado confirmou que não há melhora. Perdendo dezenas de bilhões por ano, valor que só cresceu desde 2024. Veja, o Sam construiu sua empresa prometendo que a IA resolveria tudo. Escrever e-mails, lidar com o suporte ao cliente, escrever código e até resolver aquele rolo complicado que você tenta entender. Mas nos negócios, Sam apresentou a OpenAI como a solução ideal para reduzir custos. Quem diabos quer contratar um macaco vivo quando um agente de IA faz o mesmo trabalho sem pedir aumento, sem pedir folga, por uma fração do custo, né? Empresas de todo o mundo aderiram a esse discurso. Completamente. Só que, quando a IA expulsou os macacos de seus cubículos, as coisas começaram a dar muito errado. Clientes começaram a cancelar assinaturas. O código parou de funcionar. Mas pelo menos houve alguma economia de custos, certo? Bem, não exatamente. Porque no ano passado, o MIT calculou o retorno sobre o investimento em IA no ambiente de trabalho. As empresas investiram de 30 a 40 bilhões de bananas em IA. E os resultados são, bem, veja por si mesmo. Porque o estudo descobriu que 95% não tiveram nenhum retorno. Podíamos estar queimando bilhões de bananas nesse ritmo. Antes que você ache que são só empresas azaradas, o Goldman Sachs analisou todo o mercado dos Estados Unidos para ver se a IA teve efeito positivo na economia, como Sam, Dario e a máfia do Vale do Silício insistem. O número deles? Basicamente zero também. Rapaz, e lembre-se, as selvas do mundo já despejaram centenas de bilhões de bananas, com basicamente nada para mostrar em troca. Então pense nisso. Se o macaco da solução mágica de IA não consegue fazer as contas fecharem nem para seus clientes, por que funcionaria para ele mesmo? Vamos falar hoje, no Besteirol Financeiro, sobre a crise de custos da OpenAI. Vamos revisar os números, afinal, as coisas não podem estar tão ruins, certo? Após fechar contratos com o Pentágono e acordos de capacidade computacional, era esperado que as coisas melhorassem. Bem, não é exatamente esse o caso. Veja, no último ano, Sam fez o que pode ter sido a maior farra de compras no mercado de IA. 300 bilhões de bananas para Oracle, 100 bilhões da Nvidia, 90 bilhões em chips da AMD, um quarto de trilhão em capacidade de nuvem da Microsoft. Ao todo, a OpenAI firmou acordos que somam quase 1 trilhão de bananas. Em cerca de um ano, nada menos que isso. Sam é realmente um macaco de ação. Com tanto investimento, você pensaria que a OpenAI estaria lucrando muito. Em vez disso, eles estão apenas se afogando. Espera, o quê? Deixe Monkey Explains explicar. Imagine que seu amigo tem uma barraca de cocos, e cada coco custa uma única banana americana. Você vê os macacos em fila e os cocos do seu amigo saindo rápido. O negócio parece ótimo, certo? Mas você descobre que seu amigo gasta mais de 2 bananas só para vender um coco e manter tudo funcionando. Ou seja, os custos com mão de obra dos macacos, aluguel e contas, superam a receita das vendas. Nesse ponto, você pode achar que seu amigo é maluco e estaria certo. Agora, substitua a barraca de coco pela OpenAI e você vai começar a entender por que o negócio deles não consegue sair do buraco que cavaram para si mesmos. E os números não mentem. Só no último trimestre, a OpenAI faturou 5,7 bilhões de bananas em receita, o que parece bom no papel. Mas lembre-se, assim como a barraca de cocos do inferno do seu amigo, cada banana que entra faz a OpenAI perder ainda mais bananas. A Wall Street também tem um nome chique para isso. Especificamente, Sam está encarando uma margem operacional negativa de impressionantes 122%. Ou seja, para faturar 5,7 bilhões de bananas, eles perderam quase 7 bilhões só para manter as luzes acesas. Sensacional! A OpenAI mantém seu perfil sem fins lucrativos, já que não está lucrando atualmente. Mas voltando ao Sam. E agora, disse captar ainda mais recursos? Parabéns, está no caminho para virar um vigarista. A lista Forbes 30 Under 30 teria a honra de ter você entre eles, porque enquanto a OpenAI estava ocupada perdendo 36 bilhões de bananas por ano,
o Sam saiu e fechou uma rodada de investimentos de 122 bilhões de bananas, avaliando toda a Purchase a operação em impressionantes 852 bilhões de bananas. E isso não é tudo. Sam já iniciou a papelada para abrir o capital da empresa, seguindo os passos do deus imperador Elon. Preço pedido? Mais de 1 trilhão de bananas. E lembre-se, essa é a mesma empresa que perde bananas sempre que alguém usa seus produtos. O que a gente está fazendo aqui, afinal? Mas Sam ainda não terminou. Porque embora Sam seja bem ruim em administrar a OpenAI, ele é excelente em fazer a empresa parecer saudável. E é assim que ele faz. Veja, se você perguntar ao Sam como anda a OpenAI, ele vai te dizer com orgulho que a receita aumentou tipo muito, de 3,7 bilhões de bananas para 13,1 bilhões em um ano. E olha, isso é realmente impressionante. Essa é uma das curvas de crescimento mais rápidas já vistas em empresas na história. Exceto que Sam, sendo o gênio empreendedor que é, também deixou de fora um pequeno detalhe. Porque sim, a receita disparou, mas os custos também explodiram de 12,5 bilhões para 34 bilhões em apenas um ano. Lembra da barraca de coco do inferno do seu amigo? Pois é. Mas Sam ainda tem mais truques. Pergunte quanto a OpenAI perdeu este ano e ele responde: só 14 bilhões. Parece quase administrável, né? Exceto que esse número convenientemente ignora o que a OpenAI paga aos próprios funcionários em ações da empresa. Incluindo isso, o prejuízo real salta para 26 bilhões. Até as supostas boas notícias são suspeitas. Sam dirá que as margens melhoraram e que agora queimam menos bananas por mensagem no chat GPT. Ótimo, só não pense demais, porque ficar menos ruim em perder bananas ainda é perder bananas. Então é aqui que estamos. A receita está crescendo. Custos crescendo tão rápido quanto, ou até mais. E cada número que Sam te mostra é uma versão palatável para relações públicas de uma história muito mais feia. Crescimento e sustentabilidade não são a mesma coisa. E Sam aposta alto que você não vai notar a diferença. Mas para o Samzinho, alguns macacos estão notando. Veja essa pequena startup de transporte chamada Uber. O CTO deles declarou publicamente e admitiu que a empresa gastou todo o orçamento anual de IA, em poucas semanas. Isso mesmo, não é erro de digitação. Uma empresa da Fortune 500 gastou o orçamento de um ano inteiro, em poucas semanas com IA. E não são só as grandes empresas de capital aberto. Nem operações menores são poupadas disso. Uma empresa chamada GetSwan, com 4 funcionários, gastou mais de 113 mil em tokens de IA em um único mês. Isso dá quase 28 mil por cabeça, quase metade do que o trabalhador americano médio leva para casa em um ano inteiro. Tudo gasto em tokens de IA. Mas isso não se compara ao que acontece quando o hype da IA sai do controle. Lembra da situação da OpenAI? Onde um desenvolvedor gastou o equivalente a 1.300.000 bananas em tokens da OpenAI em um mês. É uma pergunta justa. Com todo esse gasto, os retornos do lado do cliente deveriam ser incríveis, certo? Infelizmente não. Lembra do estudo do MIT que citei no início do vídeo? Eles também descobriram que apenas cerca de 5% dos projetos piloto de IA corporativa realmente resultam em aumento do lucro. Não é aquele lucro falso, tipo o SAM, mas ganhos reais no resultado. Alguns críticos apontam que o estudo usou uma janela curta de 6 meses, podendo subestimar ganhos mais lentos. Justo. Mesmo assim, se 19 de 20 projetos piloto não mostram nada, não precisa de estudo de 10 anos para notar algo errado. Mas isso gera algumas perguntas preocupantes. Se essas empresas querem uma IA barata para valer a pena usar, como a OpenAI vai conseguir isso se já perde dinheiro a cada vez que alguém usa o chat GPT? E voltando à proposta inicial de venda do Sam, de que a IA resolveria tudo por um preço baixo, se a IA não está mais resolvendo, bem, nada, e nem sequer é barata, por que os engravatados das empresas estão tão determinados a gastar bilhões de bananas nisso em primeiro lugar? Esse, meus amigos, é o paradoxo do custo da IA, e isso vai acabar com a OpenAI. Lembrem-se, vocês já viram esse episódio. Veja como isso normalmente acontece. Primeiro passo. A empresa decide cortar custos. Qual a maneira mais fácil de fazer isso? Demitir os macacos. Uau, que gestão empresarial genial, hein, pessoal?
É só entregar tudo para o ChatGPT, Claude e Copilot, que eles fazem o resto. Veja, só no primeiro trimestre de 2026, quase 80 mil empregos em tecnologia foram cortados. Cerca de metade foi atribuída diretamente a IAs. Só o Standard Chartered anunciou a eliminação de 7 mil empregos apostando na automação. Meta, Amazon e outros fizeram o mesmo. Mas quem liga? Estamos aqui para maximizar o valor para os acionistas? Então, trabalho feito. Os macacos se foram. Certamente os agentes de IA vão fazer o trabalho direito, certo? Só que isso já falhou repetidamente em muitos setores. A Volkswagen gastou muito para criar um sistema operacional de IA único para todas as suas marcas. O resultado? Uma bagunça de 20 milhões de linhas cheia de bugs, o Porsche Electric e o Audi Q6 e-tron atrasados por mais de um ano e 1.600 empregos cortados. Ai, é só olhar para a Klarna e o McDonald's. A lista segue. Até entregar pizzas é demais para o pobre ChatGPT. A Pizza Hut adotou IA para gerenciar seus tempos de entrega. Antes, as entregas levavam menos de 30 minutos. Agora demoram mais de 45. O resultado? Um enorme processo de 100 milhões não vindo nem dos clientes, mas dos próprios franqueados. Mandou bem. A IA vence novamente. Agora vamos ao segundo passo. Alguém da gerência vê o caos, entra em pânico e decide que a solução é mais IA. Maximizar tokens é a solução, senhoras e senhores macacos. Não fique só com a palavra do macaco, pois o CEO da Nvidia afirmou que engenheiros devem gastar tokens de IA equivalentes à metade do salário anual ou não são produtivos o bastante. Tio Huang supostamente chegou a perguntar aos gerentes que desencorajaram isso. Você está louco? Curioso o CEO de uma empresa de hardware de IA incentivar funcionários a usarem IA. O macaco deve ser louco demais para entender isso. Mas é claro, por medo de serem demitidos, os funcionários obedecem. Funcionários da Amazon admitiram usar IA em tarefas desnecessárias apenas para aumentar suas pontuações internas de uso. Perfeito. E agora, o passo 3. O orçamento acaba. Quem poderia prever isso? A Microsoft reduziu o uso do Cloud Code, porque quanto mais os funcionários usavam, mais caro ficava. O COO da Uber afirmou publicamente que não existe comprovação de que investir mais em IA resulta em um produto melhor, confirmando estudos do MIT e da Goldman Sachs. Quarto passo? Implorar para as empresas de IA tornarem seus produtos mais baratos, eu acho, o que vale lembrar, já é extremamente não lucrativo do jeito que está. E ainda assim, Sam está realmente considerando fazer exatamente isso. Relatórios sugerem que a OpenAI está pensando em reduzir seus preços só para superar concorrentes como o Claude da Anthropic. Mesmo que, e o macaco não consegue enfatizar isso o suficiente, a OpenAI já esteja perdendo dinheiro sempre que alguém compra ou usa o produto deles. Deixar mais barato. Eles só estão cavando a própria cova, mas mais rápido. Deixar mais caro? Clientes que já estão no limite simplesmente vão para a trocar Anthropic, para a Meltout, a Microsoft, ou para qualquer outro que esteja oferecendo IA por um preço baixo. De longe, vê-se que é só uma corrida para o fundo do poço. A empresa que conseguir cobrar menos pelos seus serviços vence, até que o seu próprio lucro comece a desaparecer. Então eles vão até Wall Street e imploram, pegam emprestado, roubam qualquer financiamento que conseguirem para manter essa farsa funcionando. E parece que os macacos corporativos que lideram essas grandes empresas estão mais do que felizes em entrar nessa brincadeira. Mas aqui está o lado bom. Nem todo macaco na selva aceita isso passivamente. Toda essa obsessão por IA precisa de algo para funcionar de verdade. Especificamente, centros de dados de IA. E alguém tem que pagar pela eletricidade e pela água por tudo isso. Spoiler, não é o Sam, nem o Dario, nem os acionistas. É você. Moradores de Maryland pagaram 2 bilhões de bananas para atualizar a rede elétrica para um centro de dados de outro estado que nem utilizam. É, claro, peça para milhares de pessoas gastarem suas economias de uma vida inteira só para as ações da SpaceX subirem alguns pontos. Isso ocorre em todo lugar, por isso não surpreende que quase metade dos americanos, 47%,
diga que não quer um centro de dados nem perto de casa. Em Festus, Missouri, eleitores removeram do cargo membros do Conselho Municipal que aprovaram a construção de um centro de dados de IA. O Conselho Municipal de Seattle votou por unanimidade para suspender por um ano a construção de grandes centros de dados de IA na cidade. Macacos comuns já se cansaram do desvario da IA e a resistência cresce pela selva. Cidades de Ohio, Indiana e Michigan também já aprovaram ou estão considerando moratórias. A Autoridade de Serviços Públicos Comunitários de Ypsilanti, perto de Detroit, suspendeu por um ano as autorizações de água e esgoto para centros de dados. Então, embora tudo isso seja muito bom, isso não é o fim da corrida do ouro da IA. Empresas de tecnologia processam cidades que tentam bloqueá-las, enquanto alguns estados aprovaram leis retirando dos governos locais o poder de vetá-las. O que é insano. Mas Monkey não é quem manda por aqui. Essa luta ainda não acabou. Mas pelo menos agora, Sam sabe que os macacos comuns estão de olho e nós cansamos de ter IA enfiada a goela abaixo. Mesmo assim, essa história mostra a ironia trágica das grandes empresas de tecnologia. Se a IA é tão poderosa, por que tantas empresas forçam seus funcionários a usá-la? Ou talvez seja uma tentativa desesperada de justificar de alguma forma os bilhões investidos sem ter nada para mostrar? Quem sabe? Da próxima vez que vir empresas de IA surtando com os próprios custos, já saberá o que se passa nos bastidores. Por questões legais, este vídeo não passa das divagações de um esquizofrênico, paranoico sobre macacos, numa selva de faz de conta. Por favor, não processem o macaco. E agradeço muito aos membros da Banana Republic pelo apoio e financiamento aos vídeos. Vocês são realmente incríveis. Fiquem seguros e nos vemos no nosso próximo vídeo.